Olha, uma coisa é bem certa, sabe? O conhecimento ele é negado pra gente desde que a gente é pequeno, desde que a gente é criancinha, e na adolescência, e até mesmo na vida adulta. E aí depois quando você tá com 25, 30, 35 anos, ou até mais, você tem que começar a correr atrás desse conhecimento que já poderiam ter te passado desde que você era uma criancinha. Só que isso tudo foi sonegado, tá? O que eu tô querendo dizer? Sabe aquela fase lá, quando você tem 4, 5 aninhos, a criança é pequena, ela entra naquela fase de perguntar tudo. Tudo é por quê? Tudo é por quê? Por que que funciona assim? Por que que aquilo é daquele jeito? O que que chama isso? O que que é aquilo? Pra que serve? E o que que essa criança recebe com isso? Recebe de volta? É o pai e a mãe falando assim, ah, moleque, para com isso. É uma falta de paciência tremenda. Para com essas perguntas. Isso não é pra você não tem que saber disso agora. Ou então tem o famoso inventar uma resposta pra não ter que explicar o que é aquilo, sabe? Né? Isso é muito comum. Não tô falando besteira nenhuma aqui, vocês sabem disso. A criança ela é pequena, por muito tempo você aprende coisas erradas, né? Assim, recebe respostas erradas dos seus pais, dos irmãos mais velhos, tios, pessoas mais velhas nesse período. E muitas vezes você carrega aquela informação por muito tempo, achando que aquilo é real. Pode ser que tenha coisa que eu pense até hoje, você pense até hoje, que seja verdadeiro e não é, por justamente nesse período algum adulto ter te respondido só para se livrar da pergunta, né? Só para se livrar. E aí, se você pensa que para por aí, a tal da sonegação de informação, sonegação de conhecimento, é só o começo, essa fase é só o começo. Porque você vai crescendo, aí você entra sei lá, você tá um pouquinho mais velho, você tá entrando na adolescência e tudo mais. Aí, acho que alguns já devem ter passado por isso. Você vira pro seu pai ou pra sua mãe, aí você pergunta, sei lá, pai, quanto que você ganha? Aí mais uma vez ele, não, moleque, você não tem que saber disso não. Isso não é pergunta que se faça. Isso não é pergunta que se faça não, você me perguntar quanto que eu ganho. Não é da sua conta não, sai pra lá. Pai, mãe, quanto que vale o seu carro? Quanto que você pagou nele? Ai, por que você quer saber disso? Isso não é assunto pra gente de sua idade. Quando você crescer, se tiver seu carro, você vai saber quanto que custa um carro, né? Mãe, quanto que vale a nossa casa? Pai, quanto que vale a nossa casa? Ah, mas não é da sua conta não, moleque. Pra que você quer saber disso? Isso daí um dia você vai saber. Você vai ter sua casa, você vai ter sua família, os seus filhos. Aí você vai descobrir quanto que vale uma casa. Você vai saber. Um dia você vai saber o valor de uma casa, né? E aí essa pessoa cresce e se endivida. E aí o pai e a mãe vai perguntar por quê, né? Por que essa pessoa se endividou? Por que ela não soube administrar o dinheiro dela, não soube usar da forma correta, né? Você é um adolescente, você é criança, você é adolescente, passa uma cena de sexo na televisão. E mais uma vez, o que você escuta? Ó, menina, vira a cara pra lá. Mãe, o que é aquilo lá? O que é isso que eles estão fazendo? Pai, o que é isso? O que esse homem e essa mulher estão fazendo na televisão? Ah, menino, você não pode ver isso não. Vai pra dentro, vai pro seu quarto. Vai pro seu quarto, depois eu ponho um desenho pra você assistir. Você não pode saber o que é isso não. Ao invés de ensinar, né? Ensinar é a hora que a pessoa, independente da idade dela, a hora que ela tá curiosa pra saber algo, é a melhor hora pra ela saber. É a melhor hora. Se ela tá curiosa pra entender como funciona aquilo, é a melhor hora pra ela saber naquela hora mesmo. E se for um baque grande pra ela, que não importa. Não importa. Quanto mais informação esse ser tiver, mais ele vai se adaptar, menos ele vai sofrer no mundo, mais ele vai saber lidar com as situações que vão vir na vida dele, né? Então, essa pessoa que desde criança, pai e mãe, nossa, tabu falar de sexo, nossa, não pode falar sobre isso não.
Não vou falar sobre isso com meu filho, não. Aí chega a adolescência, aí ele não se protege, pega uma doença, tem uma gravidez indesejada, né? A menina, ou o moleque engravida outra menina sem ter condição nenhuma. Aí vai lá 2 crianças cuidar de outra criança. Porque pais se tiraram a responsabilidade que era deles mesmo, de mostrar a verdade. A verdade, ela nunca é ruim, né? Quando que o ser humano ele vai entender de uma vez por todas que não existe situação em que a verdade ela é ruim? A verdade ela abre seus olhos, ela te faz... Porque de uma hora ou outra você descobre as coisas. É assim, uma hora ou outra você descobre. Não tem esse negócio de idade, não tem momento certo. O momento certo é aquele momento em que as coisas acontecem, em que as ocasiões aparecem na vida da pessoa, certo? Então a pessoa ela precisa ter conhecimento sobre as coisas. E até mesmo dentro da escola, como eu já falei também, é sonegado esse conhecimento. É só a matéria que faz pro cara passar no vestibular, coisa que ele não vai usar pra nada. Ainda mais, hoje em dia até quando eu estudava já era assim. Não importava a série que eu fazia. A única coisa que o professor falava pra gente é sobre o Enem. Você precisa dessa matéria pra você passar no Enem. Você precisa saber isso por causa do Enem. O Enem. Aí chegou no final do ensino médio, quantos por cento fez o Enem, fez uma faculdade, passou na faculdade, né? Comparado àqueles que nenhuma faculdade fez e foi fazer outra coisa da vida, foi empreender, ou foi pro subemprego, né? Que a grande maioria assim, ou ficou desempregado, você ferrou muito na vida. Então tem que ter a percepção de caminhos. As pessoas têm caminhos diferentes, mas o negócio do saber a verdade a respeito das coisas, não existe momento ruim para saber da verdade, né? Tem aquela frase, aliás, para quem quiser viver na ignorância, né? Talvez seja bom não saber a verdade, porque a ignorância também ela é uma bênção. Só que essa frase ela só se encaixa para quem quer, né? Para quem quer viver em ignorância, para quem não quer saber da realidade, não quer conhecer essa matrix que a gente vive, esse sistema brutal, e quer ficar alienado para sempre. Só que aí vai ter que ficar alienado para sempre, porque quanto mais tarde essa pessoa descobrir a verdade, pior vai ser para ela, né? Então, ou ela descobre cedo o que é a vida, ou ela descobre cedo as dificuldades, o que ela vai passar, as pedras que ela vai ter no caminho, ou ela não descobre nunca, né? Porque é ruim também você adquirir esse conhecimento, descobrir o que o mundo ele é de verdade no meio do caminho, né? Um grande erro é isso. É a pessoa descobrir o que é a vida no meio do caminho, onde pessoas da mesma idade dela já fizeram o que queriam fazer muito antes, já estão estabelecidas em muitas áreas da vida, enquanto aquela pessoa, eu falo por mim mesmo, eu tenho essa sensação, sabe? Até por isso que eu tô falando isso. Eu tenho essa sensação que muitas das coisas que eu descobri a respeito do mundo e da vida, e de como as pessoas agem, e do porquê que as coisas acontecem do jeito que acontecem, eu fui descobrindo no meio de um caminho, sabe, assim, já... Quando, na verdade, eu deveria já ter descoberto muito antes, mas ninguém parou para me falar, ninguém teve ninguém teve a paciência, a vontade. E assim vai seguindo, né? Então... É impressionante. Uma coisa que eu acho meio impressionante em cada ambiente que a gente chega, aquela pessoa que já conhece aquele ambiente, quando eu digo ambiente, pode ser escola, pode ser faculdade, pode ser trabalho. Então tem pessoas ali que conhecem aquele ambiente. E quando outras pessoas entram naquele ambiente,
Em vez delas pegarem essa pessoa na mão e falar assim, ó, eu tô aqui há muito tempo, eu vou te passar o básico para você saber onde você tá entrando e você entender e não ficar perdido. Não, você é jogado, pum, né? Mas também o que adianta eu reclamar de que as pessoas do ambiente onde você chega não te passam isso, se nem lá seus próprios pais, seus familiares, né, as pessoas que colocaram no mundo, elas também não fazem isso. Como é que a gente vai exigir isso de fora, né? Então eu tô me lembrando aqui, o povo gosta que fala do trabalho no supermercado, né? Então estou me lembrando aqui de quando eu entrei lá e aí era basicamente isso. 1000 funções diferentes, mas ninguém te fala exatamente como executar aquilo. Vão te fazendo tapar buracos. Tapar buracos. Lá dentro do supermercado era assim. A gente ia tapando buracos. Faltou um aqui, você só entra e faz. E você vai e ninguém te passa nada. Lá na hora de você assinar o contrato de trabalho, te dizem que você vai ter um treinamento e tudo mais. Isso dá para se estender em tudo na vida. Em todas as áreas da vida, você assina um contrato pensando que naquele ambiente você vai receber o conhecimento que você precisa para se adaptar àquilo. Quando você conhece uma pessoa para namorar ela, o que ela te mostra nos primeiros dias, você pensa que aquilo é o suficiente para ali na frente você escolher se casar com ela, e aí você se casa e descobre que aquela pessoa é totalmente diferente do que você achava que era, né? Ela não te passou o conhecimento básico dela mesma. Em momento nenhum ela sentou com você e falou assim, ó, eu sou assim, eu sou assado, eu tenho essas manias, eu tenho essas dificuldades, eu sou ciumento, eu não gosto disso, não gosto daquilo, né? E não adianta vir alguém querer mentir e falar que não. Todos os meus relacionamentos, eu sabia muito bem com o que eu estava lidando. Não, eu me casei sabendo muito bem qual era a pessoa que estava do meu lado. A gente sentou, conversou sobre isso, botou todos os pontos nos is. Mentira, não fez nada disso, não fez. Foi tudo no calor da emoção, tudo naquele ato de fazer por fazer, porque todo mundo faz, porque a vida meio que exige que você faça aquilo, né? De alguma forma, pressão social e tudo mais. E aí você vai fazendo e vai atropelando, né? Também não estou dizendo que absolutamente tudo tem que ser muito bem planejado, senão também você não vive, né? Entende meu ponto? Será que eu consigo deixar claro meu ponto? Não é que, nossa, tudo que eu vou fazer um planejamento extenso. Mas eu acho que falta claridade na vida. Claridade, né? Não precisa esconder nada de ninguém. A gente não precisava viver num mundo onde as coisas são escondidas. E por que são escondidas? Porque a maioria age errado. Porque a maioria está fazendo coisa errada. Porque a maioria tem segredos, tem coisas que elas se envergonham de fazer. E aí elas te escondem isso. Elas têm medo de mostrar as suas próprias fraquezas. E assim vai seguindo, né? Seguindo. E aí você chega numa certa idade que, eu aprendi algo lá atrás, só que o que eu devia ter aprendido não aprendi. Aí lá na frente eu aprendo de forma errada, aprendo de forma atrasada, descubro que eu tô com alguém que tem um defeito muito grave e vai muito contra o que eu sou, e aí vem o divórcio, né? Aí você tem o seu filho, você pensa que educou ele porque pediu para ele te mostrar o boletim da escola, né? Muitos pensam que isso é educação. A cada bimestre, não sei se é assim que fala ainda, na minha época era, a cada bimestre vê o boletim do filho, vê se ele tá tirando essa nota azul e pronto. Acho que a educação é essa, né? Muitos pais acham que é isso. E aí assim vai indo. e assim vai indo o mundo, e pessoas completamente perdidas no mundo acham que estão fazendo a coisa certa, mas não estão.
tão longe de estar no caminho correto da vida. Aí você para e pensa, né? Quem é o culpado? O culpado é difícil saber, né? Eu acho que é todo mundo. Acho que a gente mesmo, né? A gente mesmo também tem culpa das nossas ações. Todo mundo que a gente conheceu nos influenciou nessa jornada de aprender as coisas de forma errada, na ordem errada, no momento errado, tudo mais. E assim o mundo vai seguindo, né? Infelizmente, é assim. Acho que a reflexão que eu tinha pra passar é mais ou menos essa daí. Valeu, falou e até o próximo vídeo.